Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, igreja. Agradecemos a Deus por esta manhã, agradecemos por essa escola bíblica dominical, por esse domingo e pela semana que se inicia. Que Deus abençoe, que ela seja operosa, que nós tenhamos como agradar ao Senhor em nossas atividades. Agradecemos ao Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado e já estamos aí já no mês de março, o ano em curso. Que Deus abençoe, que retornemos às atividades presenciais, assim quando for a vontade do Senhor, mas até lá nós agradecemos porque Ele tem nos dado os meios, os recursos de podermos chegar até os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Esperamos que esses estudos sejam para a glória do seu nome. Hoje, por ocasião do culto à noite, lembraremos a data comemorativa do primeiro culto chamado culto protestante no Brasil. Isso aconteceu em 1557, estamos aí há 504 anos longe desse acontecimento, e graças a Deus nós temos tido a liberdade de continuar por esse tempo, longo tempo, servindo ao Senhor aqui nas terras brasileiras. Nós agradecemos por essa liberdade de culto. Que Ele abençoe, que tudo corra bem e que nunca nos falte oportunidade e pessoas para ouvirem a palavra do Senhor, e que nós levemos a essas pessoas a palavra de Deus conforme Ele requer, conforme for do agrado do nosso Pai. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Isso nós faremos por ocasião do culto à noite. Agora, nessa escola bíblica, assim como temos feito, leremos 2 textos na palavra de Deus. Então nós procuraremos destacar nesses textos sobre a serenidade em tempos de aflições. O primeiro texto que eu vou ler se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, faremos essa leitura até o versículo de número 23. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8 até o 23, nos diz assim a palavra de Deus. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou a dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cercado de cavalos, ou melhor, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 163 do nosso inário. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, ensombram-nos de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim travadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, atrasos para mim não haverá. Um grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em teu poder constante apoio, forte é seu braço, sonho
Amém. Que Deus abençoe e continue, dirigindo o nosso destino. Vamos ler o outro texto na palavra de Deus, que já fizemos menção, se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, faremos essa leitura a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhes mais: Põe a capa e segue. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar? Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela bondade, o cuidado do Senhor em nossas vidas. E ao mesmo tempo nós rogamos ao Senhor, implorando a Deus o teu cuidado, o teu livramento, Pai, sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, assim como o Senhor já nos deu saúde espiritual, já nos livrou do império das trevas, ó Pai. Que o Senhor tenha compaixão também da vida física, não só nossa, mas das demais pessoas, dando esperança, ó Deus, de livramento físico, não só dessa pandemia, mas das mazelas, das maldades, ó Deus, que também infectam o coração do ser humano. Tenha misericórdia, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja sendo glorificado, ó Pai, em todas as vidas, em todos os lugares, e sendo a bondade do Senhor, que haja esperança, ó Deus, de dias mais tranquilos. E agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela igreja que se reúne, mesmo de maneira virtual. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado esse privilégio e a liberdade de podermos ler e de ouvir e de colocar em prática a Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, a igreja, sustente-a, e abençoe, ó Deus, também as atividades desse dia, o culto que teremos à noite, que tudo seja para a honra do Teu nome. No nome de Jesus aqui nós oramos e pedimos o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Irmãos, fizemos a menção no começo dessa escola do primeiro culto protestante no Brasil. Por ocasião, então, do culto à noite, voltaremos a esse tema e procuraremos trabalhar com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, sobre a ideia de perigos, os perigos que podem estar contidos numa adoração vazia. Isso nós veremos então por ocasião do culto à noite. Agora, aproveitando essa oportunidade, os textos lidos, nós falaremos aos nossos irmãos nesta manhã, e no nosso estudo, sobre a serenidade em tempos de aflições.
E os textos que eu fiz a leitura fala aqui, né, de dois servos de Deus. E no Velho Testamento, né, ali do povo de Deus, ali, né, de Israel, né, e também, né, no Novo Testamento da igreja. Então não havia nessas duas ocasiões aí, né, intenções de pessoas ali, intenções más contra a igreja, contra o povo de Deus. No texto que foi lido no segundo livro dos Reis, fala que o rei da Síria fez guerra contra Israel, né, que nos fala, né, a respeito desse acontecimento. E o que nós chamaremos a atenção aqui é que o rei, ele fazia os seus projetos lá na sua câmara de dormir, como diz o texto, e Eliseu, ali, né, o servo de Deus, fazia com que o rei de Israel soubesse desses planos, e ali o conflito era evitado, né, o rei da Síria saía derrotado. E ele quis saber, então, quem dentre eles estava ali, né, do lado do rei de Israel. E um dos seus servos disse, seus homens ali, disse: olha, ninguém, meu senhor. Mas o Eliseu, ele sim, é que faz com que o rei de Israel saiba dos fatos, né, daquilo que nós planejamos. E a atitude do rei da Síria foi: vamos eliminá-lo. E mandou ali carros, mandou cavalos, tropas fortes, né, ali para poder prender o homem de Deus. E Eliseu ficou assustado ao levantar de manhã e ver a cidade sitiada. E o profeta Eliseu, então, com toda a serenidade, ele ora e pede a Deus para que o seu moço ali, né, Geazi, também pudesse ver que o Senhor faz ali, né, dá vitória ao seu povo, conforme o Salmo de número 108, né, o Senhor que calca aos pés os nossos inimigos. Davi foi um homem de guerra e ele diz que em Deus é que nós faremos proezas. E aqui nesse caso, então, ele ora, né, e Geazi vê que o Senhor está sempre cuidando do seu povo, e isso, né, com todo aparato, né, aí, né, necessário para a vitória. E o texto segue, diz que Eliseu orou, esses homens ficaram ali como que cegos, foram levados para ali, né, a cidade de Samaria, e o rei de Israel perguntou ali ao profeta, né, se queria que os eliminasse, e ele disse que não, mas ao contrário, os tratou, né, ali com brandura, os tratou ali com civilidade e os despediu em paz. E a Bíblia nos fala que da parte da Síria não houve ali, né, mais guerras contra Israel. A gente sabe que esses contextos diz respeito, né, à época do profeta, e o que nós vemos é que o Senhor, né, proporcionou esse grande livramento. E agora no texto aqui, onde foi lido, em Atos dos Apóstolos, nós temos no capítulo de número 9 ali, a conversão de Saulo. A história, né, aí narrada por Lucas, já mostra, né, já no capítulo 9, no começo, vamos por assim, da igreja cristã, né, ali, primeiro o martírio de Estevão, depois a perseguição, né, ali, por parte dos judaizantes, usando, né, o apóstolo Paulo, ou melhor, desculpa, Saulo, né, ainda, para perseguir a igreja. Ele teve um encontro, né, ali, com Cristo, né, Jesus o encontrou e transformou a sua vida. E as ameaças não pararam, os problemas não pararam. Então o que nós vemos é que o inimigo está sempre em guerra contra a igreja, seja lá no Velho Testamento, usando os reis da época, seja no Novo Testamento, usando os líderes de religiões, né, ali, que deveriam ler e entender a Bíblia, estava contra a igreja. Então ele está sempre em ação e sempre usando, né, os meios para prejudicar a igreja. O que nós vemos em tudo isso é que o Senhor também está sempre protegendo, dirigindo o seu povo, né? Nós sabemos que ele não dorme, ele não cochila, o guarda de Israel está sempre em alerta.
Ele é o nosso Senhor, né, que é a nossa sombra, a nossa direita, é aquele que nos guarda durante o dia, durante a noite, em todo o tempo. Pedro aqui então estava preso e o Senhor estava a cuidar dele enquanto a igreja orava incessantemente, né? E o texto nos fala no capítulo de número 12, então, que por aquele tempo ali, né, Herodes, aproveitando, né, ali o ódio, a raiva dos judeus para perseguir a igreja, achou por bem agradar essas pessoas. Aqui diz que Tiago, irmão de João, já tinha sido passado ao fio de espada, e Herodes, né, então, na sua maldade, ali Pedro, né, sendo preso, ele esperava um momento oportuno para apresentá-lo ao povo, né, ali. Claro, a ideia de que ele também teria o mesmo fim de Tiago, e então ele estava preso, muito bem guardado, né, ali, pelo menos o que a gente vê, né, com cadeias e também, né, com escoltas, para que a maldade, né, de Herodes não viesse, né, a ser frustrada. Mas o que nós vemos é que tanto Eliseu quanto Pedro estavam serenos, porque sabiam, conheciam o seu Deus. Isso não quer dizer que servos de Deus não tenham ali sido martirizados. Estevão tinha sido martirizado aqui. E se nós pegarmos a história do povo de Israel, quantos que morreram também ali servindo ao Senhor. Mas eles estavam serenos, estavam tranquilos, porque eles sabiam que a batalha é do Senhor, que a guerra é do Senhor, que Ele é o Deus do exército, aquele que conduz, né, o seu povo, aquele que é a nossa bandeira. E então é um pouquinho, né, sobre isso que eu quero falar. Por que Pedro estava tão sereno diante ali daqueles momentos aflitivos, né? Primeiro, eu acredito, né, que olhando para esse texto, porque ele tinha convicção de que estava servindo ao Senhor. Essa ideia aqui, ela é muito confortante quando nós sabemos que as aflições que têm sobrevindo a nós, né, isso é porque estamos servindo ao Senhor, né? Eu não vou ler aqui, eu costumo citar muito ele, né, o texto de Hebreus, no capítulo de número 11, né, ali fala sobre esses heróis da fé, né, essas pessoas que estavam servindo ao Senhor. Algumas tiveram muitas vitórias, outras foram ali cerradas, foram mortas ao fio de espada, mas continuava, né, servindo ao Senhor, né, de maneira que o agradasse, consciência pura. Eu quero ler um versículo aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o versículo de número 5 diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o que a gente pode ver aqui é que Pedro estava com ali a consciência boa, não era um hipócrita. Então ele sabia que estava preso porque estava servindo ao Senhor. Ele mesmo diz: olha, se vocês forem presos, forem maltratados por causa do Evangelho, vocês devem ficar muito felizes com isso, alegres, porque estão sofrendo, não porque são ladrões, não porque são pessoas do mal, né, mas porque estão servindo ao Senhor. Então ele tinha uma consciência tranquila, por isso essa serenidade nela, e mesmo sabendo que poderia ser morto assim que passasse a Páscoa, ele estava ali dormindo, né, porque o Senhor estava acordado cuidando dele. A outra coisa que eu quero destacar aqui, ele tinha convicção de que a igreja é um corpo. E cada irmão deve se preocupar com o próximo, com o membro do corpo de Cristo. A igreja estava orando incessantemente a Deus por Pedro. É claro que a perseguição, né, estava ali tomando corpo, mas aqui no caso a referência é Pedro. Provavelmente a família de Tiago, né, estava entristecida também, e eu acredito que alguém estava orando também por eles. Mas aqui estava orando por Pedro. É muito bom saber que a igreja ora por nós.
É muito bom saber que os irmãos cuidam uns dos outros em oração. Que quando se reúne para falar de alguém, falam para Deus, diante de Deus. Não estou dizendo, né, que hora ou outra, por sermos pecadores, podemos, né, assim, às vezes falar coisa que desagrada ao Senhor. A mesma língua que louva a Deus, às vezes amaldiçoa o irmão. Mas aqui estavam orando. Isso é importante. Quantos irmãos estão sofrendo hoje? Com essa pandemia e com outras doenças, com outros problemas de família, problemas às vezes morais. Quantos problemas? A igreja precisa de estar orando por esses irmãos. Unida em oração, diante de Deus, para ajudá-los, né? Nós temos um texto na Bíblia que é muito forte. Diz que quando Satanás se apresentou diante de Deus para falar a respeito de Jó, foi para poder trazer problema para Jó e não para orar por ele. Então, quando nós chegamos diante de Deus, levando o nome dos irmãos, que seja para que o Senhor os ajude. Se estão em problemas, que o Senhor tenha misericórdia. Se estão passando por aflição, que o Senhor fortaleça. A igreja estava orando, Pedro estava sereno, porque sabia que era membro do corpo de Cristo e que um membro se preocupa com o outro para o bem do corpo. Conforme Efésios, no capítulo de número 4, né, todas as juntas precisam trabalhar, né, ali de forma, né, conjunta para o bem do corpo. E a última coisa que eu quero destacar aqui, o último ponto, né, que eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos e ouvintes, é que a serenidade de Pedro ali é porque ele estava convicto da proteção de Deus. A igreja orava, mas quem enviou o seu anjo ali, quem enviou o anjo ali foi o Senhor. A igreja não podia, não tinha como entrar ali, né, vamos dizer assim, uma ou outra pessoa e libertar Pedro. Diz aqui o texto, né, que ele estava muito bem guardado, né, diz que havia ali 4 escoltas de 4 soldados, além das cadeias, né? E enquanto ele dormia, né, aqui o texto nos fala que ele estava, né, ali dormindo entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam a prisão, o cárcere. E foi nesse contexto onde uma luz, né, ali clareou a prisão. O anjo que foi enviado pelo Senhor tocou lá Pedro, né, e disse: levanta, acorda. Pedro estava sereno, dormindo, porque o Senhor estava acordado. Não são as cadeias, os grilhões, as escoltas que impedem o Senhor de agir. Deus tirou um povo do Egito, e era um povo grande, no meio de uma nação poderosa. E aqui Deus está tirando Pedro de uma prisão. Então ele está sempre cuidando do seu povo. Deus deu um livramento para Eliseu, enquanto Geazi estava desesperado. São muitos que estão com eles, isso assusta mesmo. A pandemia é grande, as forças dos homens são poderosas, é verdade. Mas o Senhor pode fazer, né, com que haja ali, né, vitória. E interessante que Eliseu, ao invés de pagar ali essas pessoas com mal, ele fez o contrário. Não manda eles em paz. A igreja continua fazendo isso. Enquanto Herodes estava ali tramando mortes, a igreja estava falando de liberdade, falando de vida, falando de vitórias. Pedro estava descansando ali serenamente no Senhor, porque sabia, né, que Deus, ele é forte, é poderoso, esse Deus que é soberano. E a Bíblia nos fala que Pedro foi despertado e ouviu nessa voz para que ele levantasse, para que ele se cingisse e seguisse. O texto continua, nós não vamos falar aqui, mas eu quero então deixar aqui nessa manhã com os nossos irmãos e ouvintes que estão passando por aflições,
que estão enfrentando desafios na vida. Eliseu enfrentou, Pedro enfrentou, e quantos têm enfrentado? E como nós temos nos comportado diante de tudo isto? Serenidade nos tempos de aflição. Pedro tinha certeza de que estava servindo ao Senhor. Então ele dormia tranquilo. Não sabia se ia ser morto ou não. Mas o que acontecesse com ele? Ele era servo do Senhor. Pedro tinha certeza que, como membro do corpo de Cristo, tinha outros membros orando por ele. A igreja estava orando por ele. Estava colocando ele diante de Deus. E Pedro tinha convicção do poder de Deus, da soberania de Deus, que Deus estava no controle de todas essas coisas. As cadeias foram tiradas, Pedro foi tirado da prisão e a igreja prosseguiu. E ela vai prosseguir até a vinda de Jesus Cristo e depois vai poder servir a Deus sem impedimento para sempre na eternidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Então, por ocasião do culto à noite, voltaremos aí ler outros textos na palavra de Deus, trataremos, como já mencionamos, do assunto aí sobre o perigo de uma adoração vazia. Até a noite, com a graça de Deus, um bom domingo.